Então, pessoal, boa tarde. Dando sequência às QIs. Lembrando de novo que esse semestre nós estamos dando ênfase a experiências novas de ensino aqui na FCA, sempre colocando 2 palestrantes para ver se a gente constrói um contraponto. E aí a montagem do programa é por adesão dos colegas, né? Uma chamada oficial por um e-mail assim, tipo, galera, quem gostaria de falar e tal. E daí ficou para hoje a Júlia Cristi, da Nutrição, e o Márcio Barreto, porque tem mais Márcios aí, tem que colocar o sobrenome, do Núcleo Geral Comum. E na verdade aqui não tem contrapontos, tem convergências interessantes, porque a Júlia, não sei nada do projeto de pesquisa dela, mas eu leio as crônicas dela e ela tem uma fala muito legal, eu não sei que vídeo, sobre que a gente tem que comer é gostoso, certo? E eu vi uma vez uma apresentação no TCC de uma orientanda dela sobre a comida em Paulo Mendes Campos. Ou isso. E, ou seja, ela faz uma conexão aí bacana de ciência com arte. E o Márcio, ele é o responsável pelo nosso projeto aqui do cinema, do Cine Vagalume. E também tem uma disciplina que é a percepção de ciência no cinema. Também é uma junção de ciência com arte. Uma outra arte, uma é a comida, que é uma arte, e também é uma arte, e o cinema, que também é uma arte, entre outras coisas. Então, as falas, eu não lembro o título da palestra, Júlia. Comida, comer, a cultura, o ensino da alimentação e nutrição. Ou isso, né? A comida, o comer, já esqueci, vai aparecer no slide. Ela vai começar a falar, vai falar uns 20, 25 minutos, depois o Márcio vai fazer a apresentação dele também, esqueci o título da palestra, mas acho que vai aparecer no primeiro slide dele. Então, Júlia, é contigo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a abertura das QIs desse ano, né, que não foi um convite formal, foi uma abertura para quem quisesse falar um pouco dos processos pedagógicos. Demorei um pouco para responder, aí o Peter me disse que eu ficaria com o Márcio, me deu um pouco de medo, porque, enfim, eu acho que o pessoal do NGC está muito à frente de mim nessas questões, mas eu falei, vou me arriscar, porque eu acho que ensinar alimentação na nutrição é muito importante. Apesar de parecer, talvez, um pouco óbvio, mas como assim, né? Na nutrição, obviamente, se fala de alimentação, mas eu digo que não, né? Não é comum se falar de alimentação na nutrição. É esquisito isso, né? Um pouco estranho, porque é um curso que lida com o comer, a comida, o tempo inteiro, mas o foco da formação acaba sendo muito mais no nutriente, no metabolismo, né? No processo involuntário de aproveitamento da comida, do alimento, e a gente utiliza um monte de termos técnicos para falar de coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Então, o que acontece um pouco de forma geral é que essa questão da alimentação, eu tenho poucos slides, então eu vou só deixar aqui nesse primeiro para me guiando. Ela fica bem invisibilizada na formação do nutricionista em si, né? É até engraçado que eu lembro bem da minha graduação, que a professora dizia que a gente não deveria falar comida, a gente deveria falar alimento.
A partir do momento que eu aprendi isso na faculdade, eu fiquei com isso na cabeça, mas a gente não come comida? Né? Por que aqui na faculdade tem que usar um termo que é técnico? Na nossa língua, na língua portuguesa, tem uma separação dos dois, né? Alimento e comida, né? Ninguém fala, eu vou me alimentar no bandejão. As pessoas falam, eu tô indo pro bandejão comer. Em geral, ninguém vai sozinho, vai com alguém, né? Porque se tem uma coisa que é importante na comida é partilhar. Comer sozinho é muito chato, né? Comer sozinho não é legal. Cozinhar só para si, né, desanima. Cozinhar para o outro anima. Por quê? Porque comida é relação. Né? E aí eu ficava com isso na cabeça do porquê que a gente não estuda isso. Né? Por que a gente tem uma formação extremamente prescritiva, normativa, seguidora de regras, e a gente não trabalha com essa questão da comida, a comida que encanta, a comida que nos identifica, a comida que diz o que nós somos. Né? Tem até uma brincadeira de um antropólogo espanhol que ele fala, a gente não é o que a gente come o que a gente é, porque a comida tem uma marcação de identidade que é forte. E ela é tão banal, ela é tão cotidiana, ela é tão invisível, ela é tão esquecida, que a gente só percebe que a nossa comida é importante quando a gente vai para um outro estado, a gente vai para um outro país, aí a gente sente saudade do açaí, do pão de queijo, do arroz com feijão, da farinha de mandioca. É porque a gente não consegue acessar os alimentos que nos são cotidianos e que são elementos fixadores psicológicos. Né? A comida ela é muito importante, porque ela nos dá uma certa base, né, do que a gente é no mundo. Então, é isso, a comida ela é uma marcadora de identidade. O que a gente come, né, como que é a formação do gosto do brasileiro? Como que um estudante de nutrição sai da faculdade sem saber por que a gente come arroz com feijão e farinha de mandioca? Né? Como que isso aconteceu? Né? Como se criou e se constituiu esse gosto brasileiro? Né? E a gente pode até brincar com as origens da palavra. Gosto significa escolha, né? Eu escolho alguma coisa quando eu gosto de algo. Sabor e saber têm a mesma origem etimológica, né? Então, quando a gente saboreia alguma coisa, a gente está aprendendo sobre comida também. E aí isso é uma outra questão interessante para a gente pensar, porque a gente não considera o sentido do paladar como um sentido nobre, né? Eu estou lendo um livro muito interessante de um filósofo italiano, Nicola Perulo, não sei se eu pronuncio bem o nome dele, mas ele fala como a filosofia foi tratando os sentidos, né? E como para apreciar algo, apreciar obras de arte, apreciar expressões, a visão e a audição são sentidos muito mais valorizados. E aqueles que são mais próximos do nosso corpo, paladar, olfato, tato, seriam sentidos inferiores. Então a gente desconsidera o conhecimento que a gente pode ter a partir do que a gente come, né? Mas pela comida a gente pode conhecer uma cultura, porque a comida é uma linguagem. Ela é uma linguagem que às vezes ela é a mais fácil para conhecer, né? Para conhecer a cultura francesa, a gente vai demorar muito mais tempo para aprender a língua do que para a gente aprender a saborear e os sistemas, os códigos que se tem no serviço francês. Né? Por que tem entrada? Por que tem o prato principal? Porque as pessoas levam tanto tempo à mesa, porque elas não comem em pé, elas comem sentadas, né? Porque o serviço tem que ser organizado de uma tal forma. Né? Então, existem algumas hipóteses, aí tem um sociólogo francês que eu gosto muito, que é o Claude Fischler, que ele fez uma ousadia de trabalhar com uma psicóloga e tentar travar um diálogo com os epidemiologistas da área de nutrição. Mas tem uma coisa que o epidemiologista gosta, é falar de risco. Né? Então, um monte de coisa é risco para isso, é risco para aquilo, né? E aí a dieta que traz risco, e aí fica aquela coisa que será que resolve o problema ou gera angústia, né? Eu brinco com os meus alunos que desenvolver ciência da nutrição não resolve o problema de nutrição da população. Aí todo mundo fica olhando para mim, gente, não tem país que produz mais pesquisa em nutrição e tem uma dificuldade enorme de lidar com as altas prevalências de obesidade, que são os Estados Unidos. Então, quer dizer, produzir ciência não resolve o problema. Né? O que será que pode resolver o problema? Né? O que será que pode evitar o problema? Né? É para a gente pensar e pôr o pé no chão. Né? Será que a ciência da nutrição é resolutiva? Né? Não sei, eu acho que é sim para algumas coisas, mas alguns discursos, esse discurso muito normativo com o corpo, com a comida, além de ele ser muito chato, ele é muito difícil de ser colocado em prática. Por quê? Porque a comida significa, né? E ela pode significar diversas coisas.
Então, dos processos que a gente tem passado muito com a transição econômica, por exemplo, é o aumento de consumo de carne. Por quê? Porque lá na década de 50, quem leu aquele livro fantástico do Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito, ele fala do desejo do caipira paulista em comer carne de vaca. Por quê? Porque era uma carne das classes sociais mais abastadas. Então, com o processo de transição econômica, a partir do momento que as pessoas podem acessar alguns alimentos que são marca de distinção social, acontece uma inversão do padrão de consumo, né? É complicadíssimo. Um dos países que hoje mais consome carne de vaca, não em quantidade, mas que mais aumenta o consumo, é a China, que nunca teve nenhuma tradição de consumo de carne de vaca. Mas por quê? Porque os hambúrgueres, né, a comida ocidental, ela entra assim como o cinema entra, né? A comida também entra e ela faz parte, ela provoca desejos, né? Então, a gente tem diversas mudanças nos padrões alimentares que tem muita relação com isso. Uma outra coisa que tem relação direta com essa questão da distinção social com a comida é a redução do consumo de feijão no Brasil. Porque o feijão é a típica comida, né, taxada como a comida das classes menos abastadas, né? E ele tem uma coisa assim, nutricionalmente falando, uma riqueza de variedade de nutrientes. Eu até brinquei, por ser vegetariana, agora os professores do curso têm me chamado para dar as aulas de vegetarianismo nas disciplinas que não são as minhas disciplinas. E aí eu fui ensinar os alunos a planejarem uma dieta vegetariana. E aí a gente esquece, né? A gente fala, cálcio tem que estar no leite. Quem não toma leite e não come queijo, vai morrer? Não, não vai morrer. É só saber calcular, né? E aí eu fui colocando para os alunos que a gente tem que pensar o cálcio e já mudar a chave. Eu falo, gente, vamos mudar a chave, né? Vamos pensar de outro jeito. Aí a gente descobre que feijão, além de ter ferro, proteína, um alto teor de lisina, que é um aminoácido essencial, tem muito cálcio, né? Então o feijão é um alimento interessantíssimo, mas que é desqualificado enquanto alimento. Por quê? Porque existe uma marcação, né? Uma marcação de distinção social. Então a gente não pode pensar a comida só pelo viés do nutriente. Não me faz sentido nenhum formar alunos que saiam daqui só sabendo calcular muito bem, não sabendo lidar com essa implicação complexa que é a comida, né? Então, a nossa cultura alimentar, por exemplo, ela nos identifica. Se a gente for comparar a nossa alimentação com a portuguesa, a nossa é mais seca, né? A comida portuguesa ela é muito mais molhada, tem mais sopas, tem mais ensopados, né? Por que será que a nossa comida não ficou igual à portuguesa? Porque a nossa comida é uma mistura, né? Basicamente uma mistura da comida indígena com a comida portuguesa com a comida africana, né? Mas também existia uma razão, que para ocupar o Brasil territorialmente, você precisava de uma dieta fácil de ser carregada num lombo de burro, né? Então o que acontecia? Que a gente, basicamente, o tripé culinário do Brasil colonial foi farinha, feijão e carne seca, né? Que nos marca um pouco essa identidade. Então o elemento mais português seria aí o caldo ralo do feijão, que era comido com a mão, né? Porque a gente não tinha ainda a inclusão de garfo, faca, aqui no nosso dia a dia. E aí se comia a farinha de mandioca mais no Nordeste e mais no Sudeste a farinha de milho, né? A farinha de milho bem típica da cultura do Sudeste, da cultura paulista, né? E a gente teve várias trocas, né? Vários alimentos que vieram com os escravos dos navios, machixe, enfim, vários alimentos que foram sendo incorporados e os modos de fazer e de cozinhar, que a gente tem aí uma culinária regional, né, várias culinárias regionais muito bem marcadas, que para alguns autores, como Carlos Alberto Doria, é uma culinária que tem uma ligação direta com os biomas, né? Mais do que falar de culinária mineira, de culinária paulista, a gente falar de culinárias que se desenvolvem numa relação com os biomas do Cerrado, da Mata Atlântica, enfim, diversos biomas. Enfim, né? Então essas interações fizeram com que a gente tivesse essa diversidade de culinárias, né? Que são extremamente importantes como expressão. Então, como que eu posso trabalhar tudo isso, né, essa complexidade que é a comida, né, e que eu, para entender minimamente, tenho que lançar a mão e tomar coragem de ler livros de diversas áreas do conhecimento das ciências humanas que eu não tenho formação, mas aí eu vou lá com os meus colegas e pergunto coisas, né? Então, para mim é um ambiente que é interessante, esse ambiente de poder conversar com colegas de outra formação.
Então, basicamente, eu tenho que criar um atalho, né? Eu crio um atalho, porque eu gostaria que os meus alunos tivessem uma disciplina de Ciências Humanas Sociais em Alimentação e Nutrição. Pelo menos duas, uma 1 e uma 2, em que a gente pudesse discutir tudo isso. Mas, infelizmente, a gente não consegue incorporar isso de uma maneira tão orgânica no currículo. Então, tem algumas disciplinas que eu trabalho essas questões. Basicamente, na Educação Alimentar e Nutricional, apesar de eu também ser responsável pela segurança alimentar e nutricional, só que a segurança alimentar e nutricional, eu falo que é a disciplina que causa angústia, porque aí a gente vai discutir agrotóxico, contaminação, transgênico. Aí eu falo que, teve uma vez que uma aluna perguntou, mas professor, você não tem nada de bom para falar nessa disciplina? Eu falo, eu vou falar tudo de bom na educação alimentar e nutricional, porque como disse o Fischler, comer tá tão difícil, comer tá tão angustiante que a gente precisa se reencantar com a comida. A gente não sabe de onde vem a comida tem contaminante, a gente não tem mais relação com quem produz, né? A gente está muito apartado do processo. Então, na educação alimentar e nutricional, os alunos têm uma proposta de entender a comida. Então, eu trabalho com esse processo do reencantamento com a comida e com o comer, né? Então, aí, os atalhos, né? Por isso que eu falei, eu prefiro falar primeiro com o Márcio Barreto, porque ele vai falar muito melhor do que eu sobre essas coisas todas. Mas, enfim, os meus atalhos são cinema, literatura e artes plásticas. Então, esse ano foi a primeira vez que eu incluí uma leitura obrigatória, que é um conto da Karen Blixen, que é A Festa de Babette. Eu já tinha usado o filme, só o filme, para a gente discutir esse encantamento com a comida. E aí, esse ano, eu coloquei como leitura obrigatória o conto, antes do filme, e discuti com os alunos. Como eu tinha receio do processo pedagógico, eu criei um projeto de iniciação científica com uma aluna que foi avaliar esse processo. Como os alunos de nutrição entendem ler um conto numa disciplina de nutrição, né? Como que eles lidam com isso? Então a gente fez um grupo focal com os alunos e foi uma coisa muito interessante, porque eles responderam algumas coisas que eu jamais achei que eles responderiam, né? E a maior sinceridade foi uma das alunas voluntárias que falou assim, eu não entendi, quando você disse que era pra gente ler, eu não entendi o que você estava querendo, né? Mas depois que eu li, eu entendi. Graças a Deus, então funcionou, né? Era um risco. Então, enfim, e aí nessas aulas, né, tem uma aula de umas Ciências Humanas Sociais em Alimentação e Nutrição, que eu chamo assim, né? A gente fala um pouco dessa socioantropologia da alimentação, como foi a formação do gosto brasileiro, um pouco de história da alimentação. A comida ela é histórica, ela retrata uma época. Então, quando a gente tem essa questão hoje em dia de que cada hora sai na capa da revista Veja que a comida salva, a comida que condena, a comida que mata, isso é um retrato da nossa época. A ciência da nutrição, como ela se posiciona na mídia, também é um retrato do que acontece hoje, né? E tem aspectos geográficos, por exemplo, a gente vai estudar o pequi de Goiás, ele é o sabor que liga a um território, a um lugar, né? E tem as questões filosóficas, enfim, que eu falei um pouquinho. Então, A Festa de Babette, eu vou ter que fazer algum spoiler aí sobre o filme, ele é um filme muito interessante porque é uma refugiada que aparece numa vila de mulher, uma vila em que as pessoas são muito puritanas, né? Elas comem muito coco, tem uma certa... um certo medo da comida, e ela é francesa e ela propõe um jantar, né? E todo mundo diz que não vai comentar sobre o jantar, só que as pessoas se contaminam pela explosão de sabor e isso muda as relações, né? Então a Babette, ela traz esse encantamento. Ela traz esse encantamento para essas pessoas que vivem nessa vila e que estão com as relações, inclusive, erodidas, as pessoas que não conversam mais, e naquela explosão da comensalidade, da partilha com a comida, elas se restabelecem as relações. E o interessante foi que, ao perguntar para as alunas, né, na pesquisa, como vocês acham que esse processo pedagógico do cinema com a literatura, né, do filme da Festa de Babette, com o conto da Festa de Babette, alterou ou contribuiu para a formação de vocês? E elas me responderam, é muito importante, porque nós, nutricionistas, a gente tem essa função de discutir com as pessoas o quanto comer fala de nós mesmos, fala das nossas memórias de infância, da nossa memória gustativa, e que dividir a refeição também tem uma questão de saúde aí.
né, que não é só nutriente. Aí eu falei depois para a aluna que está fazendo isso, eu falei, vamos parar a disciplina aqui, que ela já cumpriu a função, né? Se os alunos acham que discutir com as pessoas que comer, partilhar refeições e que a memória, né, o que a comida significa, é um papel do nutricionista, para mim foi suficiente, que era isso que eu queria, né? E eu vou explicar um pouco por que eu queria isso. E aí, enfim, o outro trabalho final é das artes plásticas, que eu já trabalhei com Portinari. Gosto mais de trabalhar com as questões populares, então a gente já trabalhou com Portinari popular, com a arte naif. Esse ano foi a Maria Auxiliadora, que eu aproveitei que tem uma exposição sobre ela no MASP, e comprei o catálogo para os alunos tentarem entender. A questão é que nessas obras do Portinari popular e da arte naif, da Maria Auxiliadora no caso, a comida está no cotidiano, né? Então eu acho que isso poderia ser um disparador de um processo criativo dos alunos trabalharem com essa comida, a comida que faz parte da nossa vida. E aí saíram várias coisas interessantes, né? Teve um ano, por exemplo, que um grupo de alunas escolheu uma tela de arte naif que era chuva de arroz. Era um casal, um casamento com chuva de arroz. E elas foram tentar descobrir por que tinha chuva de arroz, né? E o que é? E elas foram descobrir a origem da chuva de arroz no casamento, de onde o arroz veio, o centro de origem, como ele viajou para chegar no Brasil, como a gente come arroz, a gente come de forma diferente de outras culturas, né? Que tipos de arroz que existiam, elas montaram um casamento com arroz. As pessoas tinham que entrar num tapete vermelho, ia conhecendo arroz vermelho, arroz selvagem, arroz negro, qual que era a diferença nutricional, e no final todo mundo recebia uma chuva de arroz, experimentava um bolinho de arroz feito com um pouco de aveia, não frito, assado, né? Então a gente não esqueceu o nutricional, a gente alinhou o nutricional com a cultura e depois recebia a receita. Então foram várias as intervenções, eu dei exemplo de uma, mas foram várias as intervenções. O que sempre aparece é a festa junina, que eu acho que é muito legal, porque vem de origem portuguesa, se instalou e a gente gosta de festa junina, né? Os alunos gostam de fazer festa junina, tem alimentos que são típicos, elas também trabalham com essas questões, né? E aí, enfim, foram vários trabalhos, eu acho que eu só vou conseguir dar esses de exemplo. E aí agora, sim, eu gostei dessa brincadeira de trabalhar com alimentação e cultura, e aí eu tô aqui na FCA desde 2012, fazendo essas experiências, e aí finalmente eu vou oferecer uma disciplina que chama Alimentação e Cultura, né? Que aí vai ser a primeira vez semestre que vem, para trabalhar com a comida e essas questões dos afetos, né? E aí a gente vai trabalhar com as culinárias dos biomas. Então a gente vai aprender o que é uma culinária goiana, uma culinária catarinense, uma gaúcha, a culinária paulista, que ninguém quase sabe falar prato daqui, né? O que é culinária paulista, né? A gente tem poucos pratos típicos porque a nossa cultura alimentar sofreu maior erosão, né? Mas aí eu encontrei um livro do Senac, que tem aí a culinária paulista, a gente descobre que tem até uma moqueca paulista que a gente não conhece mais, que a gente perdeu. Então eu vou trabalhar um pouco esse contato com esses alimentos, com essas formas de preparo que os alunos não conhecem. E aí o trabalho final da disciplina vai ser escrever um livro de receita da família. Eles vão escrever um livro de receita da família deles e vão tentar buscar incorporar quais foram as alterações dietéticas necessárias para a avó que ficou doente, para o pai que tem um problema de saúde. Então a gente vai alinhar o nutricional com o cultural. Então, numa festa de final de ano, do Natal, o que é produzido para alguém que tem ou uma intolerância, ou tem algum problema de saúde que tem que comer menos sal, ou não pode comer açúcar, enfim, como a família lida com isso. Então o livro de receita vai ser esse trabalho dos alunos tentarem buscar, enxergar pela própria experiência da vida deles, como que dá essa tensão entre uma prescrição dietética, né, e a vida real, a vida cotidiana, né? Porque a gente não, né, é muito difícil, né? Tem alguns trabalhos dizendo que quando uma pessoa tem um problema de saúde, é muito difícil lidar com esse problema de saúde na família, quando a família come outras coisas e come coisas que essa pessoa não pode comer, né? Então tem alguns relatos, por exemplo, de mulheres diabéticas que é um sofrimento psíquico muito grande, cozinhar, fazer um doce para as pessoas e ela não poder comer o doce que ela mesma produz, né? Então, eles tentarem buscar como as pessoas lidam com esse âmbito do sensível. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque
a gente esquece disso no consultório de nutrição, né? A gente não acaba, a gente se prende muito no prescritivo, né? E a gente esquece que a comida é outra coisa, que comer é outra coisa. Então eu brinquei no Google, né? Eu falei, vou colocar umas imagens, né? Coloquei nutrição, dieta, aí aparecem essas figuras aqui, né? Essas 3 de baixo. Então, nutrição, dieta, aparece alguém com uma fita métrica, né? Com alimentos, enfim, que alguém magro, né? Já se medindo, né? Aqui aparece uma outra figura. Essa fita sempre aparece, essa fita, né? Gente, pelo amor de Deus, né? A fita abraçando aí os alimentos. Aparece até um estetoscópio, mas o nutricionista não usa isso, não sei porque aparece. Mas isso me dá uma ideia de que a gente tem uma imagem da nutrição muito medicalizada, né? E eu acho que o nutricionista é um profissional de saúde, mas a gente não precisa ficar preso no modelo biomédico. Eu acho que na nutrição pela comida a gente tem que extrapolar esse modelo, né? E ali com um halter, é isso, né? Para fazer atividade física. Então, essa ligação de dieta, nutrição, com essa coisa da medida, né? Do que tem que ser controlado. E aí a gente coloca comer, aí eu coloquei comer à mesa, apareceu uma família partilhando a refeição. Então a gente lembrar que saúde, isso daqui não provoca saúde, isso daqui provoca, na verdade, angústia, né? E que talvez o que promova a saúde é a gente ter boas relações à mesa, né? Se relacionar pela comida. Aí cultura alimentar, enfim, sai um Brasil com os pratos típicos, né? Que é uma beleza, sai um mapa do mundo com a rota das especiarias, que né, dá pra gente entender a história do mundo pela história da comida, né, porque as especiarias, as comidas foram muito importantes em vários processos, e aqui uma variedade de alimentos. Então, quando a gente coloca cultura alimentar, alimentação, enfim, alimentação e cultura, a gente tem uma outra diversidade. O que eu acho é que a gente não tem que abandonar a questão de saúde. O nutricionista é um profissional de saúde, mas a gente talvez tenha que fazer uma provocação para mesclar e equilibrar as coisas, para que a gente não caia nessa repetição da medida correta, do padrão, que às vezes mais causa sofrimento do que promove saúde. É isso. Eu não falei tempo, foi suficiente. Sei lá. Foi ótimo. Pô, deixaram. Gostei do ar, O cara é bom e... sei. Pode falar a qualquer momento. Puxa, já conhece. Obrigado. Tá ótimo.
tinha deixado tudo isso preparadinho para não ter essa surpresa. Você já sabe, então vamos ver tudo que eu vou falar. Foi muito legal ouvir a Júlia, porque ela falou do conhecimento através da comida, da radicalidade do saber e do sabor. Eu me lembro que sempre que eu chego num lugar diferente que eu não conheço, a primeira coisa que eu quero é comer alguma coisa, nem que seja um salgadinho na esquina, que é uma maneira de eu me sentir no lugar, né? De conhecer aquilo. Eu achei muito legal as ligações que ela fez com
remete, deu vontade de fazer essa disciplina nova no semestre que vem. O título da minha apresentação é Paisagens Artificiais. Não está no slide, mas está aí na programação. E o título é esse: Paisagens Artificiais. Quando a gente presta atenção nesse título, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é uma distinção, né, entre o que é paisagem artificial e o que é paisagem real. Bom, então a gente diria que uma paisagem real é aquela que eu estou vendo, é a montanha que eu vejo ali fora quando eu saio. E a paisagem artificial é aquela construída, criada artificialmente. Então a imagem, a gente pensar nas pinturas rupestres, a gente pode dizer o seguinte: o desenho que o sujeito fazia lá na parede, ele desenhava lá um cavalo, aquilo não é um cavalo de verdade, aquilo não é um cavalo real, aquilo é uma representação do cavalo. E o cavalo de verdade, aquele que está lá fora, é o real. Então, artificial é aquilo que eu desenho, que eu pinto, que eu filmo, que eu fotografo. E real é aquilo que faz parte da minha vida, que eu vejo. Se a gente pensar no mito da caverna do Platão, essa distinção já é colocada lá. O Platão vai dizer que dentro da caverna você tem lá um fogo, esse fogo projeta sombras na parede, e o Platão vai dizer que a gente só conhece esse mundo representado naquela parede, pelas sombras. E que para conhecer a verdade, ou seja, o real, eu tenho que fazer um movimento ascensional, sair da caverna e conhecer a luz de verdade, que é a luz do sol, que a princípio cega as pessoas, quando elas encontram o real, o belo, aquilo que choca pela sua carga de realidade, mas que nós vivemos num mundo de representações. Essa distinção entre o que é real e o que é real representado, o que é real e o que é artificial, é uma longa tradição na nossa cultura. Muito bem. Se a gente pensar um pouco mais cuidadosamente nisso, o título Paisagens Artificiais nos remete a essa distinção. Mas se a gente pensar que toda paisagem não existe em si mesma, mas ela existe para uma mente que a observa, a montanha que quando eu saio ali fora e vejo a montanha, o morro azul, etc., eu vejo uma paisagem, mas essa paisagem só existe para um observador, ela não existe em si. A montanha e a lua que está lá, o céu, não estão lá. Nós somos paisagem. Oi, lua, você é claro. Não, nós que olhamos a lua, o morro azul, compomos a paisagem e chamamos aquilo de paisagem. Bom, então não há tanta diferença assim entre o que é real, a paisagem real e a paisagem artificial, porque ambas são construções que estão na mente daquele que observa. E essa própria distinção que o Platão faz, né, entre o mundo lá embaixo, na caverna, como se a caverna fosse um segundo lugar, né, um segundo plano, e o mundo
lá em cima, no mundo real, fosse outra coisa, também é ambíguo. O mundo da caverna é um mundo visceral, o mundo da comida, né? O mundo em que você tem que comer para viver, e depois faz cocô. Você tem que se libertar desse mundo para numa ascensão especulativa, filosófica, racional. Só aí que você vai contemplar a verdade. Bom, essa ambiguidade também é questionável, porque há muito saber na comida. E o próprio Platão, quando ele descreve essa ascensão da alma ao bem, ao belo, ao verdadeiro, é muito ambíguo, né? Se vocês pegarem o diálogo Fedro do Platão, ele faz uma descrição da ascensão da alma à região supraceleste que é altamente erotizada, ou seja, carnal. A própria caverna é uma espécie de proto-cinema, porque tem o fogo lá dentro, que é uma espécie de projetor. Então eu queria começar falando desse tema, né, sobre essa possível mistura, possível indistinção entre o que é paisagem real e o que é paisagem artificial, apresentando dois videozinhos muito rápidos. Um de um sujeito que em 1902 pegou uns filmes do Thomas Edison e fez uma brincadeira, né? Ele filmou a exibição dos filmes do Thomas Edison. É bem rápido, e vocês vão notar, não tem som, vocês vão notar que chega uma hora que o sujeito que está assistindo, ele não aguenta, né? Ele quer entrar dentro da tela. Com a imagem em movimento, com o cinema, até a fotografia, bom, essa distinção entre o que é real e o que é real representado, ainda era aceitável. Com a imagem em movimento, quer dizer, com a inserção do tempo na imagem, a dimensão temporal, quer dizer, a imagem tem um tempo que corre, né? Essa distinção entre o que é real e o que é real representado começa a ficar borrada. E esse filminho é o seguinte: o sujeito começa a interagir com a tela, e chega uma hora que, na cena do filme, vai rolar um beijo, o cara não aguenta, ele quer impedir o beijo, ele fica louco, né? A gente lembrar que há uma lenda, né, que diz que, eu digo uma lenda porque não há uma comprovação documental. O primeiro filme exibido foi o filme de um trem chegando, como se vocês estivessem aí assistindo um trem chegando, né? Aí vai rolar um beijo, cara, não se aguenta, tira o casaco, como se fosse entrar numa luta. E vai chegar uma hora que ele pita. Aí ele acaba se desentendendo com o sujeito lá no cinema e acaba entrando numa luta corporal. Se a gente pensar que a primeira exibição de cinema foi de um trem chegando na estação, as pessoas sentadas assim, viram o trem chegando, saíram correndo. Se a gente pensar que quando a gente vai ver um filme em 3D e voa um meteoro, a gente faz assim quando está assistindo em 3D, a gente também Hello, I'm Kerry Deck. Então esse real representado, se a gente pensar que hoje a gente também quer entrar dentro da tela, quando nas redes sociais a gente faz uma espécie de avatar da gente mesmo, né? E
quase vive lá dentro, esse desejo de entrar na tela, de se misturar o real com o real representado, ele não é tão absurdo assim. Esse é o Fred Astaire, pena que aqui não tem som. Aqui, será que não rola um somzinho, Michele? Tá aí? Tava com som. Foi? Tava, né? Chama Swing Times. Swing Time, eu acho. Chega uma hora que a gente está acompanhando, acho que ele está dançando com a sombra dele, e a sombra dele faz tudo que ele faz. Chega uma hora que ele se descola da sombra, né? E aí ele sugere uma confusão, uma mistura entre aquilo que é real e aquilo que é real representado. Bom, entre esses dois extremos, talvez o caminho do meio fosse o mais adequado para a gente dar conta de entender como o cinema consegue nos dar algo que é nem o real representado, mas é, digamos, uma outra realidade. E essa outra realidade, no fundo, é uma espécie de comunhão com a paisagem. Essa paisagem que não é nem real, nem artificial, mas que é total, que é plena, e o cinema consegue nos dar essa espécie de alimento, porque tem alimento para o corpo, mas tem alimento para o espírito também. Por isso que a gente tem que selecionar o que a gente vê, ouve, que a gente está comendo também. A gente está se alimentando espiritualmente quando a gente assiste a um filme, assiste uma novela, assiste Big Brother. Por exemplo, quando a gente assiste Big Brother, a gente está, de certa forma, naturalizando a lógica do ou eu ou você. Todo mundo é amigo lá, todo mundo é bacana, tem que ser bacana, mas só vai ficar um, né? Então, nesse alimento do espírito, nessa espécie de outra realidade que o cinema cria, talvez a gente devesse priorizar a interação total com essa paisagem. Não importante, quer dizer, a diferença entre uma paisagem artificial e real importa menos nessa história. Para tentar deixar isso um pouco mais claro, eu tenho apenas um slide que é um haikai
de um sujeito chamado... Qual o problema aqui? Por quê? E agora é F quanto que aperta? F? Sim. Pronto. O haikai é uma espécie de poesia, né, japonesa, bem curtinha, que é caracterizada também por uma espécie de corte, né? O mestre do haikai é um poeta chamado Basho. Então tem um haikai dele que diz assim: por que esta letargia? Eles mal conseguiram me acordar. Pancada de chuva primaveril. Por que essa letargia? Você cai naquela tarde modorrenta do verão ou da primavera. Eles mal conseguiram me acordar. Pancada de chuva primaveril. É um tipo de poesia típica da cultura japonesa. Aqui tem um haikai, não é do Basho, mas é um sujeito chamado Yosabu Zon, que diz o seguinte: com a luz do relâmpago, barulho de pingos, orvalho nos bambus. Dá a impressão que o sujeito estava meio distraído, supostamente numa noite, aí de repente um relâmpago, aquilo aguça, uma espécie de sinestesia, a visão do relâmpago aguça a audição, e ele percebe aquilo que ele não estava percebendo, que é o gotejamento do orvalho nos bambus. Bom, aí, a gente pegar esse poeminha japonês e ver o que ele contém, né? Eu peguei um livro que fala sobre esse poema. Esse livro tem aqui na biblioteca. Depois eu passo a referência para vocês. E diz o seguinte: o caminho do meio preconiza que a montanha e os olhos, montanha, morro azul, seja, se encontrem por contato e contágio. Fogo do olho com o fogo do mundo, no entender de Empédocles. Empédocles, vocês sabem, se suicida pulando no Etna. Tamanha era a interação dele com a paisagem. Ele pula no vulcão. Aí um comentador desse poema observa o seguinte: é madrugada, orvalho, de um dia de verão, tradicionalmente época dos relâmpagos. Blyth julga que é a espera do trovão que aguça o ouvido e faz perceber o barulho dos pingos do orvalho. Blyth julga que após a queda do relâmpago, a expectativa do trovão faz Buzon ouvir o orvalho caindo no bambu. No intervalo, portanto, entre a visão do raio e o som do trovão. Mas isso é uma suposição, pois esse último não se encontra no haikai. O fato incontestável, o acontecimento, é que cai um raio, riscando o céu, ato contínuo. Buzon ouve a delicadeza infinita do derramar do orvalho no bambu.
Talvez não seja a espera do trovão que aguça os ouvidos do poeta, mas sim a ausência do som dilacerante do raio. Hipótese mais do que plausível se considerarmos que a percepção auditiva de Buzon é despertada pela queda do raio para imediatamente descobrir a queda do orvalho. Isto é, passar da ausência de uma das expressões mais terríveis da natureza à presença de sua expressão mais suave. O fantástico no poema de Buzon é que ele não só nos faz ouvir a fusão do homem com a paisagem, mas também nos faz vê-la mentalmente. Nesse pequeno poema, o que o poeta japonês nos propõe, num instante, como no relâmpago, como é o haikai, é essa fusão com a paisagem. É o momento em que, distraído, um relâmpago nos faz parte daquela paisagem de maneira tão intensa que eu sou capaz de ver o relâmpago e perceber aquilo que estava oculto, ou seja, o orvalho. A expressão mais assustadora e grandiosa da natureza, que é o relâmpago, me faz perceber a sua delicadeza. Como em Empédocles, que pula no vulcão, eu consigo aqui ter uma espécie de fusão com a paisagem. E o mais importante, que não importa se ela é real ou artificial. Eu posso ter isso olhando o Morro Azul e posso ter isso também diante de um filme, diante... O filme, o cinema, pode ser uma paisagem, não importa se é real ou artificial, até porque essa distinção se torna irrelevante se nós pensarmos que a paisagem é uma construção. Mas o mais importante é que eu posso, através de um filme, ter a minha percepção aguçada como a do poeta pelo relâmpago. Nesse sentido, se paisagem real e paisagem artificial são duas disciplinas, se eu pudesse dizer assim, o que importa aí é o caminho do meio, o que está entre elas, o que é, digamos, interdisciplinar. É por isso que no alimento do espírito, se eu tiver esse cuidado, mesmo cuidado que eu tenho ao me alimentar, ao alimentar o meu corpo, eu tiver ao alimentar o meu espírito, eu posso ter no cinema uma experiência. Porque, veja, o cinema, ele é técnica, ele é imagem em movimento, desenvolvida e projetada através de uma tecnologia que me permite uma paisagem, não importa se real ou artificial, mas que me permite uma percepção daquilo que até então estava oculto. É esse tchan que o cinema consegue fazer na gente, consegue nos fazer perceber o barulho do orvalho, o barulho mais delicado, que estava lá o tempo todo, mas que a gente não ouvia. A Júlia sabe disso porque ela é frequentadora do cinema e ela percebe esse potencial na seleção de filmes que ela ajuda as meninas a projetar. O Peter também sabe disso porque ele faz uma transição da física de ponta, um pesquisador
da física para as ciências humanas. E ele sabe a importância que o cinema, quer dizer, eu imagino, né, falando por ele, mas que o cinema teve nessa trajetória. Eu acho que sim, porque ele é um conhecedor de cinema. E eu vejo isso também, né, mais em mim do que nos alunos da disciplina de cinema e percepção da ciência, como eles conseguem ouvir a gota do orvalho, que é muitas vezes indizível, né? Mas alguma coisa foi percebida através de uma paisagem que não importa se é real ou se é artificial. Não importa se a gente está do lado de cá da tela ou do lado de lá. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Márcio. Então, eu vou convidar a Júlia a voltar aqui para a gente começar um debate. Essa palavra que foi debatida hoje no ônibus vindo para cá, certo, Paulo? E desde que o Márcio citou meu nome aí, eu tive a honra de ser um pet voluntário dele num semestre dessa disciplina Percepção Ciência pelo Cinema. E eu lembro até hoje que, assim, uma das maiores epifanias, assim, eu tive numa conversa depois de um filme sobre a construção da simultaneidade no cinema através da sucessão de imagens que eram alternáveis, assim. Isso é assim, putz, um negócio que eu nunca vou escrever um artigo sobre isso, não vou, mas foi... mas foi naquela hora lá que me veio. Isso é uma dos aprendizados, assim, mais caros para mim, que Foi a gota de orvalho. foi a gota de orvalho. Foi a gota de orvalho. E no começo dessa semana, eu ainda estou no meio dela, eu vi um TED, uma dessas palestras curtas, chamava-se assim, por que a tecnologia precisa das ciências humanas? E é aquela palestra curta de 20 minutos, feita por um executivo de uma grande empresa de software dos Estados Unidos, aquela coisa que tem faturamento de bilhões de dólares ao ano. E ele conta de que, para ele, a importância de engenheiros e cientistas naturais era superestimada, porque os engenheiros sabem resolver... Desculpa, quem que é de engenharia aqui? Enfim, não desmerecendo os... Mas eu falo que os engenheiros, na firma deles, sabem resolver os problemas. Mas são os cientistas humanos que ele começou a contratar, dizia quais problemas resolver e por que resolvê-los de uma determinada maneira. E isso, pelo jeito, daí veio a fala da Júlia, né, de que nós também precisamos de ciências humanas e de artes, né, que a ciência só não dá conta do fenômeno que a gente naturalizou tanto e não presta mais atenção, né? A gente passa, sei lá, de repente comendo pacotes inteiros de Doritos, assistindo Big Brother Brasil, para juntar aqui as duas falas. E o Márcio deu uma visão filosófica interessante de que se às vezes os livros, às vezes não, quando os livros textos provocam o tédio, a letargia, né, no Haikai do Basho, que você citou, né, o cinema ou a comida podem despertar a epifania, o pontos para o conhecimento que a gente normalmente deixa de lado e que vale a pena
discutir aqui. E aí a pergunta que eu faço para os dois é como é que foi, vou falar um pouquinho mais sobre a descoberta de que de sair da caverna da nutrição como dieta, né, para essa luz mais do sol da alimentação, e a mesma coisa como falar de ciência de uma outra maneira, a partir de uma outra perspectiva que não a usual do livro-texto, aquela coisa séria. Então, se vocês me permitirem, também queria emendar mais duas perguntas aí para a gente fazer a rodada. É que como eu sou mediador, eu sempre tenho que falar alguma coisa pretensamente inteligente antes de abrir para o público. Então, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, a Cris aqui já está inscrita. Há espaço para mais uma nessa rodada. Enquanto a Cris fala, quem sabe surja. A minha pergunta pode ser para os dois, talvez seja mais para a Júlia, mas acho que o assunto também é tratado, talvez, bastante no cinema também, que é a questão do corpo, né? Se acredita ou se diz, ou tem uma crença de que, muita gente acredita, na verdade, não é uma crença, mas algo que se diz, que o corpo é o cartão de visitas do nutricionista, né? E que eu tava lendo sobre isso esses dias. E essa discussão sobre o corpo na nutrição, como fica, se tem algum filme no cinema que você pode ligar com as duas coisas, e que isso deve gerar bastante angústia para os nutricionistas também, né? Não sei se isso é discutido no curso ou não, mas deve gerar bastante angústia, porque eu ouvi uma nutricionista um dia desses falando que, tipo, sim, é difícil, é uma questão difícil, mas em algum, por exemplo, num consultório particular, o corpo é mais, sim, o cartão de visita de um nutricionista. Se você não acredita num cardiologista que fume, por exemplo, você vai falar, ou num cardiologista que esteja muito acima do peso, né, ele não faz o que ele prega para ele mesmo. Então, como que fica essa questão? Mais alguma? Eita. Então, vou responder a pergunta do Peter. Como eu tive a epifania, na verdade, foi da angústia do meu doutorado. Eu estava fazendo estudo de intervenção com ômega 3 em cápsula para pessoas que vivem com HIV/AIDS. E aí, estudo típico da nutrição, epidemiológico, né, um ensaio clínico controlado, aleatorizado por cego, né, com placebo, bem biomédico. E aí eu comecei a perceber, assim, como há muita pressão para a gente publicar, né, e que muitas vezes os estudos são direcionados mais para uma possibilidade de publicação depois do que para uma questão que seja realmente relevante para as pessoas. E aí, enfim, teve duas questões muito críticas para mim durante o processo de fazer meu trabalho. Primeiro, que eu percebi que as pessoas que vivem com HIV/AIDS, elas não precisavam de um suplemento nutricional. Elas precisavam ser aceitas na sociedade, elas precisavam de um mundo menos preconceituoso, elas precisavam ser ouvidas, ser acolhidas, e elas precisavam ser cuidadas, né? E elas precisavam ser aceitas. E aí eu percebi que talvez, né, a maior relação que elas tiveram comigo na pesquisa tenha sido de alguém que está lá de espírito de preconceito, estando lá para oferecer alguma coisa que possa beneficiá-las. Essa foi a primeira coisa. Tanto é que um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui, depois que eu entrei no UFC, a primeira iniciação científica foi para avaliar a segurança alimentar e nutricional, que é o acesso à comida das pessoas que vivem com HIV/AIDS no ambulatório de Limeira, né? Posso te dizer que eu perdi em termos de qualis com as minhas escolhas de pesquisa mais voltadas para o social, do ponto de vista da nutrição, sim. Mas do ponto, né, pensando na minha satisfação pessoal de fazer uma pesquisa socialmente engajada que tenha sentido para as pessoas, eu acho que valeu totalmente a pena ter mudado de linha.
E a outra questão que me causou muita reflexão foi que eu estava trabalhando com uma cápsula de óleo de peixe importada, né, que eu não sabia de onde vinha, que eu não entendia direito por que a gente tinha que fazer isso. E aí eu fui estudar de onde que era o centro de origem do ômega 3 da cápsula, fui entender que quem come salmão tipicamente são países de áreas geladas, né, da costa ali, do Chile, né, que esse alimento fazia sentido em determinados ambientes, que a gente nem tem ambiente para produzir salmão e produzir alguns alimentos, que fazia sentido para um inuit comer salmão, porque é uma população de caçadores, né, coletores, enfim, é uma população que faz sentido, né, comer determinados alimentos, e que a gente estava num momento de tanto convencimento de transformar alguns alimentos em superfood, o salmão era um deles, né? O salmão, o peixe, a chia, a linhaça, né? E essas coisas que vão sendo plantadas na cabeça, porque a gente tem pesquisas extremamente fragmentadas na nutrição. E aí eu fui estudar a sustentabilidade da cadeia dos peixes. E aí eu vi que tinha uma redução, tem muita redução de espécies, né? E pior nem é isso, que a fonte do ômega 3 no ambiente marinho nem é o peixe, é a alga, né? É uma fonte vegetal, diria que é vegana. Então, aí eu fiquei pensando, que interesses tem por trás dessas cadeias produtivas de suplemento, de alimentos? E aí, enfim, esse concurso abriu para a temática que eu fiz aqui na FCA, da geografia da fome e segurança alimentar, que a banca, a princípio, falou, você não tem produção nessa área, mas eu lia, né? Então, foi nesse movimento. E eu achei que, enfim, então veio do doutorado essa vontade, e eu achei que o que tem para mim, assim, que eu acho que é primordial na FCA, é que essa liberdade pedagógica que a gente tem de criar disciplina e de criar processos pedagógicos, que eu acho que é uma coisa que eu gosto muito. Então aí eu vi que era necessário que a gente tivesse essa discussão mais crítica sobre a comida, sobre o alimento, sobre o nutriente, no curso de nutrição. E aí eu realinhei também um pouco as linhas de pesquisa. Não é abandonar o nutricional, mas tentar pensar num caminho do meio que faça sentido com o que a comida significa. E aí a pergunta da Cris, tem alguns trabalhos, não é minha área essa questão mais da imagem corporal, transtorno com imagem corporal, enfim, mas tem algumas pessoas, né, que estudam isso. O que eu posso te afirmar é que a gente trabalha muito com uma questão que é muito estatística, né? Então, se faz lá uma observação de uma população saudável, se cria que um MC, ele tem que estar dentro daquele padrão índice de massa corporal, porque foi estudado uma população saudável, só que dentro de uma população saudável, tem pessoas com expressões, né, fenotípicas totalmente diferentes. E tem aquelas pessoas que nunca vão ser magras, e tem aquelas pessoas que são muito magras e sempre vão ser muito magras porque é a expressão do corpo delas. Tá? Aí tem um trabalho que eu acho muito legal, que eu até uso com os alunos da disciplina de nutrição e saúde coletiva, que é um próprio epidemiologista questionando as classificações de corpo e saúde. Então a gente tem essa ideia, que ela é um pouco pré-concebida, de que todo mundo que está magro está saudável. E não é verdade, né? Tem muita gente com alteração metabólica e a pessoa tem o IMC normal. E tem pessoas que não têm o IMC tido como normal e não tem alteração metabólica nenhuma. Ainda bem que eu, na faculdade, tinha uma professora muito sensível a isso, que ela falava, gente, antes de ficar classificando a pessoa que ela está com o corpo errado, olha os exames dela, vê como ela come. Se a pessoa não tem alteração de colesterol, a pressão está boa, a insulina está absolutamente normal, está com a glicemia dentro do adequado, às vezes ela tem um IMC com um certo sobrepeso, dependendo em certa idade, isso que é o pior, né? É que dependendo da idade da pessoa, com o avançar da idade, o sobrepeso ele até protege de determinados efeitos ruins à saúde, principalmente quando a pessoa está ficando mais idosa, porque tem muita perda de massa muscular e de massa gordurosa também. Então, isso é uma questão para se trabalhar. Agora, essa questão, parece que o Diogo está fazendo algum trabalho sobre isso, sobre a imagem do nutricionista, e tem uma professora da Federal da Bahia que ela estuda esse sofrimento psíquico dos nutricionistas que não estão no padrão, né?
E aí eu acho que tem uma outra questão também, é da gente achar que nutricionista é para emagrecer, né? As pessoas têm essa ideia de que o nutricionista é aquele que vai emagrecer, como se isso fosse a função, né? Não entende o rol de atuação do nutricionista. E, enfim, a gente tem uma pressão cultural muito grande, né? A questão do corpo, né? O Brasil é o campeão mundial de cirurgias plásticas, né? A quantidade de mulheres que fazem intervenções é absurda, tanto é que a gente exporta cirurgião plástico, os nossos são muito bons, por conta de que existe uma demanda cultural, né? E eu falo para os meus alunos, gente, a gente tem uma demanda cultural por um corpo que vai cair no seu consultório. Como você vai lidar com isso? E às vezes não é o corpo da pessoa, ela nunca vai ter o corpo da Gisele Bündchen, né? E talvez ela não precise disso para ser feliz e saudável, né? As pessoas podem aprender a viver com o seu corpo de maneira saudável, né? E eu acho que é isso que a gente tem que promover. E tem alguns estudos já que tiram o foco à perda de peso. Às vezes a redução de peso não é tão grande, né? Uma colega minha trabalhou com umas meninas, que eu não gosto nem muito do termo, mas era um grupo de obesidade na adolescência. Mas elas aprenderam a customizar as roupas, a fazer maquiagem, elas criaram um grupo, elas não emagreceram muito, mas elas ganharam autoestima e viveram melhores, né? Será que o foco tem que ser se padronizar? Ou as pessoas aceitarem, né, a diversidade de corpos, né, e aceitarem que elas são e viverem bem com isso? O nutricionista pode mediar esse processo, né? Mais importante, e é mais engraçado ainda, que na carga global de doença, o peso corporal não é a primeira coisa que está mais associada, né? Tem outros fatores anteriores. A inatividade física parece que é mais importante que o peso, né? Então é melhor ser ativo, né? Tentar comer de forma mais saudável do que ficar focado a ficar com IMC 21, né? E aí já tem vários estudos dizendo que as pessoas que emagrecem muito rápido depois voltam a engordar, não conseguem manter o padrão, enfim. Então eu acho que a gente também tem que mudar as estratégias, né? Não sei se eu te respondi. Respondendo à questão do Peter, eu, como ele, tinha uma relação com a física, não era pesquisador, mas era professor de física, e na época eu assistia uma série feita pelo Caltech, que era o Universo Mecânico. O Universo Mecânico foi a primeira... o uso da computação gráfica para explicar os conceitos da física, eu fiquei fascinado com aquilo. Aí depois, quando eu fui migrando para as ciências humanas, depois eu vi alguns filmes que tinham conceitos de física e tal, ficção científica, mas quando pegou mesmo foi que o cinema era capaz de transmitir algo que estava além do que ele próprio, que o próprio diretor pensou. Podia ouvir uma gota de orvalho, que o Relâmpago jamais pensou nisso, né, mas provocou em mim, foi quando eu assisti Solaris, do Tarkovsky. E eu estava lendo, na época, Proust e Bergson. Quando eu vi Solaris, a minha percepção dos livros mudou, eu entendi os livros de outra maneira, e o Solaris não fala nada de Proust nem de Bergson. Mas quando eu assisti Solaris e entendi os livros que eu estava lendo, de maneira assim completamente nada a ver uma coisa com a outra, foi aí que para mim foi o start. E a questão da Cris, realmente eu adorei o que a Júlia falou, fiquei fã do que ela falou dela. E realmente não tenho tanto repertório para responder. Mas me lembrei, enquanto ela falava, do balé. Né? Não tem um filme, assim, algo que me veio à mente, mas do balé japonês também, que se chama Butô. E a relação dos bailarinos com o corpo é completamente diferente da relação do bailarino clássico ocidental. Né? Que o balé clássico ocidental tem essa amarra dentro da sapatilha, né, que destrói os dedos da bailarina, mas a própria imposição do corpo, né, a maneira de... E o Butô, a relação com o corpo é importante. Vai um pouco na direção que ela falou, é você inverter a lógica. Às vezes você
perseguir um modelo de corpo, você entra no corpo e acho que assistir o Butô reverbera no que a Júlia falou, né? Tem umas performances muito legais, eu vou mostrar um trechinho. Ver a diferença entre isso e o balé clássico, ver como o corpo inteiro dele está imerso numa vibe que a gente não sabe bem qual é. Peguei um vídeo aleatório aqui. Você vê que o corpo não está a serviço de uma coisa, mas ele está imerso nessa coisa. O corpo não é escravo, o corpo é parceiro de uma expressão. Tá ruim, né, a transmissão? Mas fica essa dica aí. Quando você fala, acho que ele corta o som. Peguei aleatoriamente, mas se vocês verem um conjunto de pessoas dançando no Butô, é um negócio muito, muito legal. Então, mas essa pergunta da Cris aí também é o seguinte, né? Nós temos um modelo de corpo, nós temos um modelo do que é um bom aluno, nós temos um modelo do que é um bom pesquisador, nós temos um modelo do qualis a seguir. Então, o índice de massa corporal é para o corpo, o qualis é para o pesquisador e assim por diante. E aí, eu espero que não só uma liberdade pedagógica, mas também a liberdade de modelos, a gente, pelo menos numa, possa ter aqui diversidades e tal. Perguntas? Tô louco. Caramba, a gente tenta montar um debate e isso que acontece, né? Ninguém quer debater nada. Ótimo. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, já que eles tratam assuntos bem... que está inserido na nossa cultura e na cultura de vários países, de forma bem diferente. Como que vocês interpretam quando o cinema ou a comida ela ultrapassa princípios que a humanidade segue, mais ou menos? Tipo, é uma crítica quando o cinema coloca pontos que a gente não costuma refletir muito bem. Mas como vocês interpretam isso? Vocês acham que o ser humano precisa sempre estar criticando o jeito que ele vive, ou ele precisa entender o ambiente mais ou menos que ele está inserido? Não sei se vocês entenderam mais o que eu quis dizer. Eu acho que eu entendi. Se não for bem isso, você me interrompe, tá bom? Acho que o importante, não só do cinema, né, mas de qualquer obra artística, quer dizer, você pergunta assim, mas será que é importante eu ter essas visões, essa crítica? Mais ou menos isso, né? Essa direção que você vai. Veja, se você pensar nas artes plásticas, na fotografia, no balé e no cinema, o importante, acho que não é a crítica exatamente, mas é você enxergar
alguma coisa que você não estava enxergando antes. Então, o que seria um filme, um cinema, que não levaria a isso, essa crítica, ou essa percepção, né? O cinema tem outras dimensões. Por exemplo, o entretenimento. E é válido. Eu posso ir ao cinema para me divertir simplesmente. Isso é legal. Eu vou assistir um blockbuster porque eu estou afim. Às vezes eu chego em casa e assisto um jogo de futebol da 5ª divisão só para ver a bola ir para lá e para cá, ver o que acontece. Estou me divertindo, estou relaxando. Né? Às vezes eu ligo no Big Brother, realmente eu não gosto. Mas às vezes eu ligo uma novela assim e fico ali alguns minutos, né, comendo um Doritos. Né? Vamos curtir um pouco. Né? E tudo bem se eu comer. Olha, eu comer 3 sacos de Doritos todos os dias, compulsivamente, viciosamente, eu acho um problema. Mas você comer um Doritos, acho que comedidamente, depois a Júlia pode falar melhor sobre isso, né? Falando assim, meu achismo, né? Nem a pau Doritos. Bom, então, bala, eu acho bala assim, puro açúcar, mas uma balinha de vez em quando. Agora, eu acho legal ir ao cinema também para ver, deixa eu ficar na minha praia. Eu acho legal ir ao cinema também para ver um filme que não vai me levar na... Eu vou sair do cinema do mesmo jeito que eu entrei. Só que I had a fun. Né? Fui lá e curti, dei risada, chorei. Que é mais ou menos um filme de entretenimento, que foi o primeiro objetivo do cinema. O cinema nasceu com experimentos científicos. O pessoal tentando estudar o movimento, tirando fotos tão próximas umas das outras que você permitisse analisar o que acontece com o músculo, por exemplo. Aí alguém achou divertido pegar essas fotos todas e passar. Os cientistas falaram, brinca aí. E aí veio o cinema. Então ele surge como diversão. Em parques de diversão, pop rádio. Então, como é que é o esquema? A fórmula disso, né? Começa com uma cena assim, violenta ou de muita ação, né? Depois cai um pouquinho e vem o enredo. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, quem é o mocinho, quem vai morrer, E tudo bem que você já sabe. Aí tem hora que é para ter medo, tem hora que é para rir, é uma montanha-russa, né? Parque de diversões. Aí você sai do cinema, acabou. Se você quiser ter aquelas emoções de novo, tem que voltar na montanha-russa, pagar o ingresso de novo, assistir tudo aquilo, e tudo bem. Né? Agora, qual é o... Então não tem essa importância de ter a crítica, né? Mas quando que o cinema atinge o status de arte? Quando ele, junto com o espectador, cria uma percepção que o espectador não tinha até então. Então aí você sai do cinema modificada. Né? Por quê? Porque você viu alguma coisa ali que você não estava vendo. Pode ser uma crítica, mas pode ser Por exemplo, você vai assistir a um filme, vai embora para casa. Então, de repente você se vê numa situação delicada, ou que você não sabe direito lidar com aquilo, você não tem repertório para lidar com aquilo, de repente aquele filme vem. Aquele filme que você assistiu, que ficou lá atrás. Não assim, como solução, vou fazer igual no filme. Tá? Mas aquilo vem como repertório. Você já viu aquilo. Pode ser uma situação de crítica, mas pode ser uma situação em que você, de certa forma, já viveu de maneira que na época você não deu importância. Ou então, assistindo ao filme, você se lembra de uma situação que ficou nebulosa para você e você vendo o filme, ela esclarece. Mas veja, não esclarece racionalmente. Então é isso que aquilo quis dizer. É uma coisa assim... Desculpa. Que poderia ter acontecido. Que poderia ter acontecido,
mas que de certa forma te tranquiliza, porque você enxerga aquilo que estava escuro fica claro, aquilo que estava nebuloso para você, de repente você vê aquilo no filme, aquilo clareia a situação. Então a arte, o que é o artista? É aquele que dá a ver. O artista é um sujeito antenado, né, que capta com suas antenas o que está rolando e traduz para quem se expõe à obra dele. Então o que é um bom artista? É aquele que consegue ter a percepção aguçada e materializa isso num filme, num quadro, de maneira que você, as outras pessoas que não estão antenadas com aquilo, veem. Mas não é todo mundo que vai ver, porque depende da interação sua com a obra, a sua sintonia com a percepção do diretor ou do artista plástico que pintou o quadro. Então, nesse sentido, eu acho importante, né, a obra de arte, seja ela cinematográfica ou outra. Não sei se é mais ou menos dessa linha. Eu vou ver se eu consigo te responder, mas eu acho que eu concordo muito com o Márcio, que essa questão da gente, de repente, tirar um véu, né, e perceber alguma coisa que não estava clara antes. E aí tem várias coisas interessantes, por exemplo, na disciplina de segurança alimentar, os alunos leem Geografia da Fome de José de Castro. É uma linguagem, né, que nem sempre é acessível para os alunos, né, mas aí eu divido em capítulos, para alunos, cada grupo lê um capítulo, a gente discute Geografia da Fome, né? Porque os alunos vêm com uma coisa assim, pesquisa de nutrição começa na década de 70, parece que o mundo começa na década de 70, né? E a gente exclui tudo que foi construído antes ou que determinou. E aí a gente discute muito, por exemplo, uma coisa que justificou demais a exploração de pessoas, né, no Brasil foi a produção de açúcar, né? Eu acho que o nutricionista tem que entender minimamente que tem uma questão histórica com isso, né? A gente não pode esquecer desse papel. E aí a própria profissão de nutricionista, por que ela foi criada? A gente não foi criado como profissional de saúde, foi criado para reproduzir o capital, né? Para ir lá para uma indústria, né? Foi para isso que expandiu a profissão do nutricionista, para ir para uma indústria, alimentar bem os trabalhadores, porque a ciência da nutrição estava emergindo, essa visão de corpo-máquina, para nutrir bem o trabalhador, para ele ir trabalhar, para ele não ter acidente de trabalho, para ele produzir mais, né? Não foi para promover o bem-estar geral da população. Eu acho que é importante a gente entender esses processos, né? Conhecer, né? Claro que tem uma questão crítica por trás, mas também entender um pouco isso. Aí aconteceu um episódio muito engraçado comigo ontem, que a Giovernana, minha aluna de mestrado, falou na minha sala: então, eu estou fazendo uma disciplina com o Mauro, e aí ele falou muito de multiculturalismo e tal, e aí eu queria trabalhar com a cultura alimentar brasileira, porque a gente está deixando de comer arroz e feijão, né? E aí eu vou trabalhar com as pesquisas de orçamento familiar. Eu falei: porque faz tão parte da cultura alimentar brasileira comer arroz e feijão? Giovernana, mas arroz não tem 100 anos. Aí ela: não. Eu falei: não, Brasil colônia não se comia arroz. Arroz foi introduzido super tardiamente, né? Por quê? Porque também as tradições alimentares são criadas, elas não são né, estáticas, né? Elas mudam. E a gente foi incorporar arroz foi em década de 40, 50 do século passado. Então hoje todo o Brasil colonial foi farinha, feijão, né, muito mais as farinhas do que o arroz ou outros tipos de alimentos. Eu acho que é interessante a gente entender, né? Porque aí eu acho que também o aluno consegue se posicionar, porque eu acho que ele também acredita demais. Eu falo para os alunos: vocês têm que duvidar um pouco do que vocês aprendem. É meio louco falar isso para o aluno, né? Assim, não acredita tanto, né? Porque as coisas, elas mudam, né? A gente parece que tem uma... Eu acho que aprender sobre isso, né? Aprender e ter essas coisas de descobrir, né? Descobrir outras possibilidades de interpretação sobre a comida, por exemplo, eu acho que vale a pena, né? Por isso. Eu queria acrescentar um negócio da tua pergunta que me surgiu durante a resposta aqui do Márcio, que eu acho que a tal crítica, ela é supervalorizada. Me explico. Tem a galera alienada que só se entretém. Eu sou crítico. Mas, na verdade, a crítica também é um entretenimento. Se você vai ao cinema para ver um filme crítico,
ele só reafirma aquilo que você já sabe, você não aprende nada de novo, é um entretenimento. Você curte a crítica, é isso mesmo, esses capitalistas, tá vendo? Estou vendo de novo aquilo que eu já sei. Então a gente tem que tomar cuidado com a tal crítica, porque se não há esse desvelar de alguma coisa, se não há essa descoberta, esse aprendizado, é tão Capitão América quanto o Capitão América. E a gota do orvalho. Mais perguntas? Para você, Júlia, eu queria saber qual feedback você teve dos alunos em relação... Você falou que usou de filmes, contos, artes em alguns momentos da sua matéria. Queria saber como foi a reação dos alunos e para você também em relação a como você acha que a gente pode às vezes utilizar mais o cinema ou outras artes nas nossas matérias cotidianas, porque acho que eu tenho um professor hoje que aplica algumas coisas fora que eu acho muito interessante para sair um pouco daquela rotina, então são perguntas diferentes. Pode, peraí, deixa eu falar, Cris, mais uma pergunta. Júlia, eu vi numa palestra de uma nutricionista, foi aqui na FCA até, faz um tempo, uma frase que foi a primeira vez que eu escutei e que daí eu fiquei pensando sobre isso, né? Faça do seu garfo uma ação política. Então, parece que, não sei se isso é próprio do nosso tempo, não sei, a politização de tudo, do cotidiano, do que você veste, você tem que saber de onde vem, o que você come, você também tem que saber toda a cadeia, de onde vem, do porquê, e aí você faz escolhas de não, por exemplo, não comer açúcar porque está ligado com a escravidão, sei lá, né? E daí eu fiquei pensando também no que você disse, que você é o que você come, ou você come o que você é, né? Você come o que você é. Será que a gente come o que a gente é mesmo? Porque assim, por exemplo, em Limeira eu procuro comer outras coisas. Às vezes no almoço não tem opção, muitas. Assim, eu tenho que atravessar a cidade para ir num restaurante com preço ok, vejo vegano lá no outro lado da cidade, na Vila Cláudia. Então, assim, daí isso gera um pouco de angústia também, não alimentar, assim, a gente pensar que nosso garfo também, a gente, enfim, politizar o comer, né? O quanto politizar o comer, o quanto a gente precisa saber disso, enfim, por aí. Falta de restaurantes também, falta de cinema, falta de livraria, não é só... Oi, Júlia, daí só para complementar a pergunta da Cris, nessa questão de politizar o ato de comer, uma dúvida que eu tenho bastante por eu também ser vegetariano, qual a interferência que essa politização da comida, o comer como ato político, faz na cultura da alimentação? Então, assim, já ouvi gente falar que, tipo, respeitar a cultura de um determinado local, você falar que as pessoas deveriam comer menos carne, por exemplo. Então, qual é a interferência na cultura? A primeira questão pedagógica aqui, tá? Que curso você faz? Que curso você faz? Administração. Legal. Então, eu acho que se você reparar bem, essa disciplinarização é uma construção. Você pergunta como a gente poderia relacionar as artes nas disciplinas. Né? A disciplina ela é uma construção artificial. A Júlia foi puxando o novelo aqui e a gente começa a ver que está tudo ligado. Né? A literatura, ela deu vários exemplos de cinema, literatura ligada com o ensino de nutrição, história. Então, acho que um bom exercício é você começar a olhar, claro, com a ajuda às vezes de alguém ou do próprio Google, quais são as relações, o que é que está agenciado naquela disciplina que você está tendo. Né?
Então, se é uma disciplina de economia, bom, você tem matemática, você tem várias coisas que são mais ou menos óbvias. Mas se você começar a desconstruir a artificialidade da disciplina, você começa a ver que naquela disciplina está agenciado um monte de coisa. De história, no caso da economia, aí você vai chegar na arte, você vai chegar no cinema, você vai chegar na literatura, você vai chegar na história. Então, eu diria assim que é mais uma inversão do hábito disciplinar, um bom exercício para você. Claro que os professores podem estimular isso, né? Quanto mais o professor desconstruir esse hábito, melhor. Mas, se o professor tem um hábito disciplinar, é possível também. Por que eu digo que é possível? Porque é fácil, está tudo ali. Só que o esforço maior é para separar, sabe, aquela disciplina da arte, da história. Então, se o esforço maior é para separar, um pequeno esforço você começa a descobrir tudo que está agenciado. Acho que é mais ou menos por aí. Se você lê Guimarães Rosa, ou Euclides da Cunha, Grande Sertão Veredas, ele fala o que é favela, por exemplo. Favela é uma planta, né, que dá na caatinga, ao redor da caatinga, e a característica principal dela é que as raízes se comunicam. Isso está no Euclides da Cunha. Aí as populações migrantes vêm para as grandes cidades do Sudeste, se instalam na periferia das cidades e se denominam favelas. Mas por que elas se denominam favelas? Porque a principal característica dessa planta é o fato que as raízes dessas plantas se comunicam, de modo que uma pequena porção de água que cai numa é compartilhada. E esse era o espírito, não agora que a favela está dominada pelo narcotráfico, não toda a favela, mas não tinha isso ainda. A característica principal dessas pessoas era a solidariedade. Então, uma ganhava uma xícara de açúcar, outra ganhava uma de farinha, todo mundo dividia e tal. Então, a principal denominação das favelas urbanas é em relação a essa planta, que conseguia viver nesse meio hostil, que é a caatinga. Por quê? Porque havia solidariedade entre as raízes. Então, se você começa a puxar um modelo, a coisa... aí você já entra na situação econômica, pela literatura, pela economia. Então, quando eu comecei a incluir essas possibilidades, essas interações na disciplina, eu ficava muito apreensiva para saber se os alunos estavam entendendo o que eu estava querendo colocar ali, né? Eu acho que tem um estranhamento, né? Vai ter, né? Porque o curso é muito biológico, aí de repente vem uma disciplina que é de nutrição, mas a gente fala de cadeia alimentar, de transgênico, de um monte de outras coisas que os alunos não estavam acostumados a debater. E na educação alimentar e nutricional fala das questões de educação nutricional, mas fala da formação do gosto, por que a gente come o que a gente come hoje, né? Como isso foi construído. E essa questão, eu lembro muito bem dessa primeira vez que eu falei de comida e literatura, que foi com o Rubem Braga, e eu tinha feito um trabalho preliminar, e aí eu falei, eu vou apresentar na disciplina para puxar conceitos de comensalidade, que é a partilha de alimentos, de memória gustativa. A gente não para para pensar, como memória gustativa é uma coisa importante, né? Aquela coisa do alimento que lembra a infância, que lembra alguém, né? Tem o Proust, as Madeleines, em busca do tempo perdido, enfim. E eu fui buscar essas referências na literatura brasileira. Aí tem Guimarães Rosa, né? O Miguelinho contando de quando ele era criança, ele estava na horta e comia fruta, né? Aí ele fala que a fruta tem um cheiro respingado, que tinha cheiro de alegriazinha. É bem bonito. Então, e tem essa coisa do Guimarães falar do beber, né? Desses neologismos. E eu acho que tem tudo a ver com o que eu queria ensinar para os alunos. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, você sai daquela aula assim, os alunos com aquela cara de paisagem. E aí eu falei, será que eles entenderam, né? Aí tem uma aluna que depois, né, a Ana Beatriz, que veio me procurar, falou assim, eu queria fazer uma iniciação científica sobre isso, sobre literatura. Eu falei, uau, né? Pelo menos, né, alguém viu essa possibilidade. E ela fez, foi um trabalho que é sempre muito bem recebido quando ela apresenta, né? E ela me falou uma coisa depois disso,
que para mim me marcou muito. Ela falou assim, olha, eu estava cansada de estar, assim, eu gosto de nutrição, mas eu ficava cansada, a gente só pensar dieta, calcular dieta, ser sempre muito, né? Depois que eu fiz essa iniciação, eu passei a gostar mais da nutrição. E então ela deu um refresco para a profissão que ela estava escolhendo. Estou falando de uma, eu não digo que faz sentido para todos, né? Mas na avaliação que a gente fez do processo pedagógico do grupo focal, não é estatística, né? Grupo focal para os alunos falarem, enfim, então não dá para ser com a turma inteira. Deu muito sentido para alguns alunos. E às vezes alguns alunos vão ver sentido nisso muito tempo depois, né? Não tem como assegurar que todo mundo conseguiu, enfim, andar comigo ou descobrir coisas. Mas eu acho que só dos alunos terem um contato de posicionar comida em outros lugares, que não seja só na dieta, na prescrição, no contado, para mim já está, né? O processo pedagógico está bom. Essa questão da politização, eu não sei se eu como o que eu sou, né? Eu acho que é uma brincadeira para a gente pensar um pouco o que veio do pensamento do Hipócrates, de a gente é o que a gente come, né? Quando o Contreras fez essa volta da frase, não é tão ao pé da letra no teu dia a dia, na tua vida, mas dizer de como a cultura identifica, né? Como a comida identifica as culturas, né? E tem trocas, né? E tem permanências, né? Por isso, quando você fala, mas é certo a gente politicamente dizer para as pessoas comerem menos carne, né? Eu tenho dúvidas sobre isso também. Por isso que, se a gente for pensar no ativismo alimentar do veganismo, por exemplo, que também é alimentar, mas não é só alimentar, eu tenho muito mais afinidade com pensar um veganismo interseccional, né? Não tirar que para algumas culturas é impossível sobreviver sem um certo nível de exploração, mesmo que eu não concorde, né? Eu falo, é um movimento urbano industrial. A gente tem que fazer a crítica ao movimento também, né? Politizar o consumo não é a gente achar que a gente está certo e outro está errado, mas a gente também revisar as próprias bases daquilo que a gente acredita enquanto ativismo, né? E aí isso é uma coisa que tem que pensar muito bem. Então, pescador tradicional, né? Como que a gente lida com pessoas que o meio de vida, de reprodução da vida estão ligadas, né? Mas não pensar, mas tem uma diferença, né? O nosso é extremamente exploratório, né? É diferente a relação, né? Não estou defendendo não, continuo vegana, mas eu consigo entender que para algumas populações essas relações são diferentes, né? São diferentes. E a gente não pode perder a autocrítica do movimento. Eu não acho politizar o consumo angustiante. Eu acho que politizar o consumo, na minha opinião, dá um sentido para a vida também. Porque senão a gente naturaliza as relações, que são relações que exploram o outro, exploram o meio. A gente também não pode naturalizar que a gente não tem que refletir sobre o que a gente escolhe, né? Pelo menos é assim que eu penso. Bom, pessoal, vamos ter que... O fretado nos espera e vocês têm que entregar os resumos aí. Tá muito legal, uma salva de palmas para os dois.